Olá, aqui estou outra vez para vos falar um bocadinho do Japão e da cultura japonesa. Hoje vou falar de um tema um bocado diferente, porque foi o que estive a ver nas notícias e fez-me lembrar muitas das coisas que eu também estudei e toco nos meus assuntos, nos meus artigos, nos meus livros e nas minhas palestras sobre identidade cultural, e diversidade étnica e cultural dentro do Japão e diferentes comunidades e diferentes sistemas de crenças dentro do Japão e de como é que essa multiplicidade cultural interage com alguns mitos sobre a completa homogeneidade da cultura japonesa e da sociedade japonesa. Então vou falar de um tópico em particular, brevemente, como sempre, porque estes vídeos são muito curtos e são basicamente só tocar na superfície, que é o tema dos Ainu no Japão. E eu recentemente cruzei-me com uma notícia que até já saiu há algum tempo, saiu no dia 20 de Abril, na CNN, que é a notícia sobre uma lei nova no Japão que passou, que reconhece oficialmente o povo Ainu como o povo indígena oficial do Japão. Que é uma coisa que é assim um bocado redundante, porque obviamente que sim, que é, mas pronto, mas a lei passou e agora é oficial. Porquê que isto é importante? Isto é importante porque na história do Japão e sobretudo na maneira como a história do Japão é contada aos japoneses e é percepcionada pelos japoneses e aparece nos livros de história do Japão e aparece em notícias e em televisão e no senso comum, a ideia que os japoneses têm, a maioria, é de que o Japão tem uma só etnia e um só povo, quando na verdade o Japão teve historicamente um sistema de castas e para além do sistema de castas teve também diversos povos indígenas, dos quais os Ainu é um deles. E o que nós investigadores da história e da cultura do Japão sabemos como facto é que o povo Ainu também era diversificado entre si, havia várias tribos dentro do povo Ainu e o povo Ainu lutou contra a ocupação vinda da ilha, do centro da ilha Honshu, porque os Ainu localizavam-se no norte da ilha Honshu e na ilha de Hokkaido e também noutras ilhas mais a norte e também nas ilhas das costas do que é a Rússia agora. E os Ainu efetivamente tiveram uma atitude combativa, defensiva, desde o final do século XV até meados do século XVIII. E só, portanto, muito, muito tempo, muitas batalhas, muitas guerras, não foi nada um processo natural de assimilação nem nada, foi mesmo combativo. E só no final do século XVIII é que aconteceram as batalhas que determinaram que o povo Ainu fosse realmente considerado derrotado. E depois, a seguir, no fim do século XVIII e durante o século XIX, houve várias iniciativas da parte do shogunato Tokugawa para haver uma assimilação forçada, nomeadamente do ponto de vista da educação das crianças, da limpeza étnica, da supressão de manifestações culturais tradicionais dos Ainu, recolocação da população noutros locais do Japão. E portanto este processo aconteceu em muitos países, ok? Ninguém está aqui a diabolizar o Japão ou a história do Japão ou o shogunato Tokugawa. Isto aconteceu na Austrália, isto aconteceu em muitos outros sítios. É uma atitude que podemos dizer de colonialismo interno. E o povo Ainu tem esta história, esta é a história deles, e eles durante muito tempo nunca tiveram direito a ver reconhecida esta história como a história deles e a verem-se reconhecidos como uma parte integrante da história do Japão, com uma versão diferente e diversa para contar acerca do que foi a história do Japão. É como esta história de haver uma voz única, uma única elocução e uma única versão da história. Normalmente é contada pelos vencedores e é muito prejudicial em relação aos vencidos. E o povo Ainu sentia-se do lado de fora da história do Japão. Então é muito importante este reconhecimento, porque a história do Japão começa a permitir a diversidade de versões. E isso é muito enriquecedor, mesmo que incluem elementos de sofrimento, de dominação,
enfim, mesmo que incluía emoções negativas e factos negativos, faz parte da história e faz parte da vida. Este momento de reconhecimento do povo Ainu como povo indígena do Japão acontece ao mesmo tempo em que se problematiza o que é que são os museus da cultura, o Ainu, e o que é que são os quase parques temáticos da cultura Ainu e vilas Ainu que podemos visitar como turistas e artesanato que podemos comprar e festividades e danças que podemos fazer, se isto é uma folclorização artificial e o que é que está aqui a acontecer do ponto de vista do reconhecimento do património cultural Ainu, se nós estamos a contribuir para a solução ou a contribuir para o problema consumindo estes produtos culturais dos Ainu e eles próprios, porque precisam de se financiar, porque precisam de desenvolver infraestruturas para a sua comunidade. Como é que isto tudo eticamente se gere? É uma discussão muito interessante, é uma reflexão muito interessante e muito necessária e que se aplica não só ao povo Ainu, mas a todas as outras minorias e comunidades dentro do Japão. Isto veio tudo a propósito da tal peça da CNN, em que um músico, Oki Kano, que tinha crescido em Kanagawa, se eu não me engano, e que ele era misto, portanto, acho que era o pai dele, que era Ainu, e ele até aos 20 e tal anos nunca soube que ele era descendente da comunidade Ainu pela via do pai. Isto é muito comum, as pessoas não saberem que são parte Ainu, porque havia tabu de dizer que eles eram parte Ainu e, portanto, os seus próprios pais, sobretudo quando haviam divórcios, os pais se separavam, etc., não lhes contavam que eles eram parte Ainu. Ou então tinha havido uma deslocação da comunidade, até às vezes de modo forçado, para outra parte do Japão e tinham sido forçados a esquecer que eram Ainu. Este tipo de recuperar estas histórias de vida e recuperar estas histórias de comunidade, seja individual, seja depois em comunidade, seja depois a nível nacional, é muito interessante, é muito importante dentro de um país como o Japão para se reconstituir uma visão do Japão como um país que não deixa de ser encantador se assumir a sua diversidade interna e se assumir as coisas que aconteceram ao longo da sua história. E eu gosto sempre também de, nas pessoas que eu oriento para conhecerem o Japão e a cultura japonesa e irem ao Japão, visitar o Japão, criar também conteúdos para que as pessoas conheçam o Japão real e estas questões pertinentes da cultura e da sociedade japonesa e desmistificar um pouco, mas sem destruir, porque o objetivo aqui não é uma energia negativa, é uma energia positiva, de acréscimo, de enriquecimento, mas desmistificar aquela ideia de que o Japão são só as geishas, são só os samurais, é só a história do shogunato Tokugawa, porque eu acho que é tão mais interessante do que isso, conhecer tudo o resto também e podemos estar fascinados ou podemos começar a sentir-nos fascinados pelo Japão por causa dessas histórias ou por causa do anime ou da manga, mas depois usar isso como uma plataforma para termos conhecimentos mais enriquecedores e termos conhecimentos mais profundos sobre a história do Japão e pensarmos também acerca do que é a história da humanidade e tentarmos no futuro respeitar-nos mais uns aos outros dentro das nossas comunidades nacionais, também tendo em conta a diversidade étnica que existe. Acho que isso nos faz seres humanos pelo menos um bocadinho mais conscientes da necessidade de respeitar os outros e de tomar decisões conscientes quando fazemos férias ou quando visitamos outras partes do mundo e contribuir para a solução em vez de contribuir para o problema. Então, se vocês têm interesse nestes assuntos, em minorias étnicas, em processos de colonialização interna, em comunidades etnicamente diferenciadas dentro do Japão, na história do Ainu ou de outra coisa qualquer, podem colocar perguntas, podem colocar sugestões que eu vou procurar aprofundar e desenvolver e responder-vos, se vocês quiserem saber mais. E este é o vídeo de hoje, mas é assim um bocado diferente do resto, mas eu posso voltar aos conteúdos mais habituais, se vocês quiserem. Ou não, isto é completamente aberto à vontade do freguês. Beijinhos e até à próxima.